Bom, boa noite a todos. Eu declaro aberta a 9ª sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico. E, inicialmente, vamos colocar em discussão a aprovação das atas do dia 25 de abril e 2 de maio de 2024. Alguém tem alguma observação a fazer, por favor? Bom, não havendo observações a fazer, as atas estão aprovadas. A seguir, eu gostaria de fazer, nós termos as comunicações dos acadêmicos. Algum acadêmico? Acadêmico Maurício Yunes Ibrahim, a seguir, acadêmico Mandarim de Lacerda. A seguir, Jorge Rezende. Senhora presidente, confrades, confreiras, não é só para lembrar, hoje, dia 16 de março, é dia do aniversário do nosso querido confrade Sérgio Novis. Professor Novis, a quem eu venho suceder aqui na cadeira número 2, e eu queria lembrar, obviamente a maioria já o congratulou, mas que fosse mandada uma mensagem para ele de felicitações. Excelente, Maurício, muito obrigada. Excelentíssima presidente, prezados confrades, senhoras e senhores, eu tenho uma missão muito interessante e prazerosa de comunicar que no próximo dia 24 de maio, o acadêmico Marcelo Morales vai ser entronado na Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Me parece que junto com o acadêmico Gerson Lima. Exatamente. Então, ficam aqui os parabéns para esses nossos 2 representantes nessa academia. Muito obrigado. Muito obrigada, acadêmico Mandarim de Lacerda. A seguir, acadêmico Jorge Rezende. Senhora presidente, senhores acadêmicos, hoje realizou-se na Maternidade Escola da UFRJ um concurso, a promoção a professor titular, e foi então promovido a professor titular o professor Jofre Amin Júnior, atual diretor da Maternidade Escola da UFRJ. Obrigada. Acadêmico Jorge Calil. Senhora presidente, eu queria só informar aqui aos nossos colegas confrades acadêmicos uma reunião que eu estava semana passada em Genebra, que é fruto de reuniões que ocorreram durante todo o ano de 2023 e parte de 2024, que é uma preocupação muito grande que tem na comunidade médica e científica mundial, de como que a gente vai se preparar para uma nova pandemia. E existe uma série de discussões sobre mecanismos de vigilância de uma nova pandemia, mas tem muitas ações que são ações regionais, ou seja, os países têm que ver os possíveis agentes infecciosos que podem causar pandemia e fazer essa vigilância e preparar vacinas e preparar métodos diagnósticos. E eu não vejo muito isso sendo feito no Brasil. Eu queria propor que a academia refletisse como é que nós poderíamos agir para que a gente induzisse que aqui no Brasil também houvesse essa preocupação e que houvesse ações no sentido de que a gente pudesse preparar. Há muitas coisas, sim, que a gente pode fazer. A reunião foi muito interessante, foi muito intensa, foram 2 dias em Genebra, e havia 50 especialistas de todo mundo, mas o grupo como um todo são 300 pessoas, mas eles convidaram 50 para ir para Genebra, para inclusive começar a priorizar quais os agentes microbiológicos mais importantes para que a gente possa se preocupar, né? E eu levei uma série de preocupações que são regionais brasileiras, porque muitas vezes os especialistas internacionais pensam em coisas que são importantes para a Europa e Estados Unidos. Eu queria trazer essa preocupação aqui para a nossa academia. Obrigado. Muito obrigada, acadêmico Calil. Anotado. Acadêmico Maurício Magalhães. Excelentíssima presidente, é só para fazer uma lembrança a todos que hoje
nós apresentamos na reunião da diretoria que foi já colhido pela diretoria, que no dia 3 de julho nós estamos fazendo aqui na academia uma reunião, vai ser uma quarta-feira, através de um programa junto do G20, do S20, do T20, vamos estar recebendo vários convidados, inclusive internacionais, e que vai culminar no final com uma conferência do Prêmio Nobel de Medicina, Richard Roberts, que está sendo gentilmente patrocinada a vinda dele pelo Instituto de Coalizão de Saúde de São Paulo, que o presidente Giovanni Cherry, eles estão patrocinando a vinda do Prêmio Nobel. Vem o presidente da Academia Sul-Africana de Medicina, vão vir vários representantes de vários países, vão estar participando, alguns remotamente, e vai ter, a pedido do próprio professor Richard Roberts, um economista que vai falar sobre o papel da economia como um player na saúde global, que vai ser o professor Armínio Fraga, vai vir a essa academia. Então, no dia 3 de julho, nós vamos ter um evento muito consistente, e vai começar com os jovens líderes apresentando alguns trabalhos internacionais. Então, acho que vai ser um mix muito interessante no dia 3 de julho. E no dia 9 de julho, nós estaremos recebendo aqui na academia uma delegação chinesa da China Anti-Cancer Association, vem 10 chineses, onde vai ser assinado um memorando de entendimento de cooperação científica entre a Academia Nacional de Medicina e a Associação Chinesa contra o Câncer, mas que também trabalha em todos os aspectos multidisciplinares do câncer. Então, abre uma perspectiva de muitas oportunidades, inclusive talvez até de intercâmbio de jovens líderes indo à China. Então, eu acho que vai se abrir um canal de cooperação muito grande com a China. Então, eu queria que todos os senhores colocassem nas suas agendas e, se possível, estivessem presentes nessas duas datas. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de convidar para tomar assento à mesa o acadêmico José Suassuna, por favor. O apresentador, nós vamos recuperar um pouco disso. É o professor Rodrigo Viana, que será apresentado pelo Dr. Maurício Magalhães Costa. Maurício, por favor. Excelentíssimo presidente. Bom, o professor Rodrigo Viana diretor do Programa de Transplante de Órgãos Sólidos do Miami Transplant Institute, professor de cirurgia da Universidade de Miami, é chefe dos programas de transplante de fígado, intestino e multivisceral, Miami Transplant Institute, também é do The Andreas Sachs Chair in Transplantation, doutor e livre-docente pela USP, é membro correspondente internacional da Academia Nacional de Medicina, e como já foi dito anteriormente, nós estamos tendo o privilégio dele ser resgatado e vir para o Brasil para trazer todo esse expertise brevemente. Nós vamos poder ter toda essa tecnologia e sucesso de seus resultados aqui no nosso país, para a nossa população. Isso é um orgulho para todos nós. Então, professor Rodrigo Viana, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento a acadêmica Eliade Bosquelar e cumprimento todos os membros da academia. Muito obrigado, acadêmico José Camargo, por esse convite. Aos demais acadêmicos, sei que o Dr. Silvano deve estar na plateia, também nosso grande mestre e inspirador do transplante, junto com o Dr. Camargo. Parabéns, Leonardo, pela aula. Por sinal, faço minhas as palavras do Camargo, até porque jantei com o teu pai, Miguel Riela, que esteve na minha casa agora essa semana. Então, um prazer muito grande ver tudo isso e essa evolução do transplante. Peço, se puder, compartilhar minha tela. Vamos ver. Ok. Acho que...
Conseguem ver? Só para... Sim. Tá Tenta ótimo. colocar em modo apresentador, professor. Pois é, estou colocando aqui, mas também... Tô certo, né? Ok. Bom, então, muito obrigado, Silvio, com essa nossa conversa. Vou falar sobre um outro tema que também é um fruto de discussão, acho que ao redor do mundo, talvez até mais na América Latina e alguns outros países, já uma metodologia de doação, de utilização de órgãos que é aceita aqui nos Estados Unidos, mas que ainda tende a progredir ao redor do mundo e talvez algo importante a ser feito no Brasil. Junto com essa apresentação, vou falar também de uma outra tecnologia que já é presente, mas que eu acho que tem como avançar também no nosso país, que é a perfusão de órgãos através das máquinas de perfusão. Então, obviamente, o transplante de doação parado é a maneira de como começamos a fazer transplante. Né? Os primeiros transplantes de fígado foram feitos com doadores de coração parado, eram doadores que eram trazidos para perto do receptor. O primeiro, um doador infantil de 3 anos, depois 2 doadores adultos. Obviamente, os 3 primeiros transplantes não tiveram sucesso, mas fica aí o início do transplante através do coração parado e não da morte encefálica que veio a seguir nos próximos anos. Bom, o processo da doação com o coração parado, obviamente, existem critérios, né? Então, são pacientes que têm uma irreversibilidade de prognóstico. Então, são pacientes que devem falecer nos próximos dias com lesões cerebrais graves, sem a oportunidade de recuperação. Então, seriam pacientes que aqui nos Estados Unidos, provavelmente se faria o paciente recusando, ou a família recusando a doação de coração parado, são pacientes que normalmente progridem para a retirada do suporte, ou seja, fazer uma retirada de ventilador, diálise, e esse paciente acaba por morrer alguns dias depois. Obviamente que existem maneiras de se fazer esse processo do DCD, do coração parado, e eu vou comentar os tipos de doação de coração parado. Claro que junto com o que falamos sobre doadores vivos, xenotransplante, acho que a doação depois da morte circulatória tende sim a aumentar o número de transplantes, e é o que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos, obviamente respeitando-se uma curva de aprendizado, até pelo processo em que esse doador passa pelos últimos minutos, né, da sua vida, e o quanto isso pode afetar o órgão. Vou falar sobre as máquinas, porque eu acho que a perfusão de órgãos talvez seja a continuidade da morte de coração parado. Então, acho que essas duas coisas vão se complementar muito bem, elevando, na verdade, a qualidade dos órgãos e aumentando o número de órgãos que potencialmente podem ser transplantados. Quando se fala em doação de coração parado, pode-se levar em consideração se ela é controlada ou não controlada. Então, o que é uma morte não controlada? Seria o paciente que chega na sala de emergência e acaba tendo uma parada cardíaca. Então, obviamente que temos que ter uma gama de pessoas e equipamento para manter esse doente e se fazer a retirada de órgãos, né? Muitas vezes uma ECMO pode entrar para manter o paciente, mas essas são chamadas de paradas não controladas. O que a gente faz aqui nos Estados Unidos, que é uma classificação que se chama de Maastricht, a gente usa, então, doadores de forma controlada. Então, é aquele paciente que já, após o consentimento familiar, vai para o centro cirúrgico, a equipe de transplantadores fica fora da sala, ou às vezes esse paciente está até na UTI, todos os procedimentos de descalonamento médico, né, retirada de tubo, retirada de droga acontece, e aí nós esperamos esse tempo, o paciente tem então uma parada cardíaca, depois disso existe um número de minutos, né, cada hospital tem os seus protocolos, normalmente 3, 4, 5 minutos, após isso um médico não relacionado à equipe de transplante faz um exame pupilar, batidas cardíacas, então após esse paciente estar com morte cardíaca, inicia-se o procedimento de retirada de órgãos. Em termos da expansão,
Então, a gente continua a expandir, essas doações eram bastante controladas e os doadores tinham que estar bastante estáveis para que você utilizasse esses órgãos, principalmente, eu vou me restringir até um pouco mais ao fígado, porque acho que depois, provavelmente, o Tiago vai fazer alguns comentários finais sobre pulmão e coração. Interação em relação aos resultados, né? A gente tem uma preocupação, às vezes, principalmente porque no caso do transplante de fígado, os dutos biliares podem ser afetados por uma isquemia que pode levar a um mau resultado. E, por fim, essa evolução que a gente vê hoje, e que eu acho que faz cada dia mais parte do nosso dia a dia, que é a perfusão pelas máquinas. As características, obviamente, a gente tem que selecionar, cada vez mais liberais, né, com a possibilidade de fazer a recuperação desses órgãos, mas a gente leva em consideração, obviamente, a idade, o índice de massa corporal e a história médica desse doente, assim como os exames laboratoriais antes da levada para o centro cirúrgico. Um fator que foi muito importante no nosso protocolo aqui de Miami, como esses pacientes eles têm muitas vezes uma situação em que eles desenvolvem microtrombos na circulação, porque na parada existe um período agônico, nós fazemos um protocolo de injeção de TPA, que é um fibrinolítico. Então, no momento da parada, ao invés de já colocar a solução de preservação, a gente infunde o paciente com 2 litros de TPA com solução salina e aguarda 2 a 3 minutos para que haja uma dissolução desses microtrombos, e isso levou a uma melhora imediata dos resultados, isso já há alguns anos. Aqui falando sobre quais são os critérios, né? Então, normalmente aqui nos Estados Unidos, respeita-se o período de 1 hora do momento da retirada, da desintubação ou do desescalonamento médico, e obviamente que a gente tem que levar em consideração esse período de isquemia quente funcional, que a gente chama de período agônico. Então, normalmente você estabelece alguns critérios, pressão abaixo de 70, oxigenação abaixo de 85, 80, cada programa tem os seus critérios. E, obviamente, que este período agônico é muito mais importante do que o período em que você aguarda por si só. Muitas vezes um doador pode estar estável durante 50 minutos, com uma pressão arterial boa, oxigenando bem, e em 10 minutos simplesmente fazer uma parada cardíaca com hipoxigenação. Diferente daquele doador que é extubado e passa 60 minutos em período agônico. Então, o período total ele é protocolado, nos Estados Unidos ele costuma ser mais ou menos 1 hora, mas o mais importante é como esse doador progride durante a passagem desta hora. O período de isquemia parece ser muito importante aqui nos Estados Unidos, com vários anos já de pesquisa, com vários anos já de follow-up desses doadores, antes da utilização das máquinas. A cada hora que você passa de 6 horas de isquemia quente, fria, existe uma piora em torno de 10% de perda deste enxerto. Então, obviamente que tem que existir uma logística muito boa para que esse órgão seja reperfundido, se possível, antes de 6, 7 ou 8 horas. A partir daí, o resultado piora exponencialmente. Aqui um resumo, né, desse tempo total que eu falei. Então, o tempo total da isquemia quente, da isquemia do órgão, e ele se compõe, então, do período agonal, que é aquele que o doente para, a sistolia, e dentro disso nós temos esses critérios, né, hipotensão e hipoxemia. E temos que adicionar a esse período os minutos que cada hospital decide em que seja o que a gente chama de no-touch period. Levando-se em consideração que alguns hospitais, na verdade, não deixam o paciente ir para o centro cirúrgico. Então, esse paciente tem essa parada na UTI, e obviamente que isso leva a um atraso maior, né? O paciente já está com os campos colocados, já está pronto para a cirurgia, mas ele fica na UTI. A partir do momento em que o médico dá aquele diagnóstico de parada cardíaca, de morte cardíaca, ele é rapidamente levado para um centro cirúrgico. Essa situação é um pouco mais desfavorável, mas obviamente existem alguns hospitais que seguem esse tipo de protocolo. A idade,
parece, antes da perfusão das máquinas, a gente tentava limitar esses doadores até 60, 65 anos. Chegamos a fazer em Miami até 70 anos, mas a partir de 70 anos, sem a utilização das máquinas, o resultado e complicações biliares aumenta também exponencialmente. Complexidade cirúrgica, obviamente, esses são casos que você deve escolher um receptor que não seja um retransplante, uma cirurgia demorada, tromboses, múltiplas cirurgias, porque esse fígado ou esse órgão não deve passar por uma isquemia prolongada e não deve passar por uma lesão de reperfusão séria. Ele já passou por uma lesão de reperfusão, praticamente com a morte do doador, e ele não deve passar por uma segunda. Então, tomar muito cuidado na escolha desse receptor e no time cirúrgico que vai fazer o procedimento. Aqui alguns fatores de risco, né? Então, a idade. Obviamente, se você tiver um doador hoje de 55 ou 80, você não quer nenhum risco adicional. Hoje a gente considera 65 a 80. E daí para baixo, mesmo os doadores mais jovens, você tenta limitar, por exemplo, a macroesteatose. Então, um doador mais jovem, mas com muita gordura, né, muita macroesteatose no fígado, pode levar a um resultado pior, assim como o tempo de isquemia, como eu mencionei, acima de 6 horas, e o índice de massa corporal do receptor. O calcanhar de Aquiles, né, da cirurgia, no transplante renal é a ETN, né, que é a necrose tubular aguda, e no fígado é o problema biliar. O fígado tem uma vantagem em que o parênquima do fígado acaba se regenerando, mas não os dutos biliares. Então, passa a ser o nosso calcanhar de Aquiles. E no transplante renal, existe um número, obviamente, limitado de néfrons, então essa injúria inicial ela pode ser permanente. Então, obviamente, cada programa tem que desenvolver o seu time, né, os seus critérios, para que você não tenha os seus resultados prejudicados. Como todos sabem, em muitos países esses resultados são exigidos, né? Eles são esperados, mas se você não tiver resultados, o seu programa acaba passando por um processo de monitoria e muitas vezes até de fechamento. Então, aqui só uma foto para ilustrar no fígado. Existem esses microtrombos ao redor dos dutos biliares e o fígado não tolera esse tipo de situação. Uma das maneiras que nós conseguimos aqui em Miami foi de fazer o flush, né? Colocar, então, o TPA já no flush, antes de fazer a solução gelada. O TPA ele é inativado por uma temperatura abaixo de 30 graus, então ele tem que ser feito no quente. E alguns programas, ou até a gente fez algumas vezes, antes de colocar o fígado, mesmo no backtable, uma vez que o fígado já voltou à temperatura normal, no processo das anastomoses, colocar um pouco de TPA e verapamil na artéria hepática. Então, aqui é só o nosso processo, né? Então, a gente faz o litro de TPA, que é uma coisa única nossa, e depois fazemos 5 litros de HTK, ou se estiver usando a solução de Wisconsin, aí o volume é mais baixo. Isso minimizou, então, as nossas lesões biliares, e isso mesmo sem a perfusão da máquina. Aqui eu mostro, então, nós estamos com quase 200 doadores de coração parado já, um resultado respeitando-se esses critérios e com a utilização do TPA, resultados muito próximos, então 5 anos, sobrevida de paciente de 80% e de enxerto de 75%, e 1 ano acima de 95%. Aqui a progressão no mundo, né? Então, na Espanha ainda temos uma quantidade maior de doadores de CD e o resto do mundo correndo atrás. E aqui, então, todas as variáveis, né, que podem acontecer de forma controlada, então, desde de complicações biliares, rejeição aguda. Então, isto parece, com o sofrimento do enxerto, parece também que esses processos são mais graves, mas, de novo, com o controle da situação e com a evolução da perfusão por máquinas, a gente está vendo essas complicações que estão sendo iguais aos doadores de coração de morte cerebral. E aqui, para terminar, o advento das máquinas, né? Elas, nos últimos anos, começaram a se tornar mais populares. Então, tem as máquinas que
fazem uma oxigenação hipotérmica do órgão, então mantém-se a temperatura baixa, ou seja, um metabolismo mais baixo, mas adiciona-se o oxigênio para que exista uma melhor viabilidade desses órgãos. Eles têm resultados bons, na verdade, a perfusão hipotérmica oxigenada tem resultados muito bons. Aqui as duas máquinas mais populares, né, que é a Metra, que é da inglesa, e a Transmedics, que é uma máquina que se usa aqui nos Estados Unidos hoje. Ela tem uma vantagem de ser menor, ela pode ser colocada num avião, e hoje existem times cirúrgicos que fazem a colocação nessa máquina e mandam esse fígado, então, para os programas que são membros da comunidade do Transmedics. Problemas com isso, custo. Né? Para os senhores terem uma ideia, a perfusão de um fígado numa máquina Transmedics custa em torno de $80.000, né? E a perfusão na máquina inglesa custa quase $30.000. Essas perfusões não são reembolsadas pelas seguradoras, apenas pelo Medicare, que é o SUS nosso aqui. Então, na verdade, a maioria dos programas de transplante que hoje usa a perfusão de máquinas, eu tenho tido muita restrição e utilizado apenas em casos em que eu tenho certeza de que a doação de coração parada, sem todo esse controle que a gente faz, senão acaba tornando inviável os problemas de fígado. É um dos problemas que nós vamos ter que enfrentar aqui nos Estados Unidos, é o problema financeiro. Aqui outras máquinas, então a máquina hipotérmica é um pouco menor, né, mais portável e com resultados aceitáveis. Então, acho que nós temos que ainda ver, existe obviamente uma política grande da indústria atrás disso. Para mim, a melhor solução é uma coisa que a gente tem feito muito mais em Miami, e tem tentado falar com nossos colegas, que é a perfusão regional normotérmica. O que é isso? É utilizar-se o doador como a própria máquina. Então, quando o paciente para, o médico vem dar diagnóstico de morte cardíaca. A partir disso, ele é canulado em ECMO. Muitas vezes a gente acaba ligando as carótidas ou botando um clamp na aorta acima do tórax. E esse sistema de ECMO, então, circula, e a gente, em vez de perfundir só o fígado, só o rim, só o pulmão e o coração, acaba usando o sistema circulatório do próprio doador como uma máquina. Então, se os senhores imaginarem que uma membrana de ECMO aqui nos Estados Unidos custa em torno de $3.000 e a perfusão de cada órgão vai custar entre $80 e $100.000, um doador com perfusão nos Estados Unidos pode custar mais de $500 mil, ao invés de se fazer a perfusão no hospital. Você pode fazer a infusão de drogas, a recuperação desses órgãos em 3 a 4 horas, e após esse período, então, retira-se o ECMO e faz-se quase como se fosse um doador brain dead, porque a recirculação é restabelecida e você pode fazer exames durante esse período e tratar este doador in situ. Na França, né, então, em alguns países, também na Inglaterra, tipo de perfusão fica mais popular. Obviamente, nos Estados Unidos existe um pouco de resistência, acho até pela indústria da máquina, né, que acontece aqui, infelizmente. Mas eu realmente acho que a solução, talvez para um país como o Brasil, na América Latina, seja sim alguma introdução da máquina, mas talvez o treinamento de equipes e ter a máquina de ECMO para alguns hospitais e centros doadores, e que possa, então, distribuir esses órgãos para o centro transplantador. Para o nosso país, que tem grande distância, eu acho que seria ideal. A máquina é pequena, como vocês podem ver, pode ser uma máquina portátil. O Thiago Machuca vai comentar depois até, mas acho que seria uma solução muito interessante. O hospital faria a perfusão de todos esses órgãos, e depois o time o centro transplantador já vai saber a condição desse órgão quando o recebe, porque essa informação vai ser dada pelo time que capta o órgão e põe o paciente nesse tipo de perfusão. Muitos estudos, nós acabamos de publicar o primeiro estudo nacional, na verdade, mostrando que, na verdade, o NRP tem um resultado superior e igual à perfusão normotérmica. Então, fica aí, eu até faço até um apelo, né, porque eu acho que a introdução da máquina ela é muito interessante, mas ela causa um dano financeiro gigantesco para o sistema de transplante. E aqui a nossa sobrevida, né?
Obviamente, eu estou falando de transplante de fígado. Então, temos aqui, esse é a sobrevida no DCD, então, 90%. E sobrevida comparativa também, isso em meldes abaixo de 15 ou até 15, a nossa sobrevida é 100%. Em meldes acima de 15, então, a sobrevida do paciente é 87%. Então, isso é comparável à doação brain dead, e só levando-se em consideração que talvez, obviamente, você não deve usar um DCD antes da era NRP para um doente com MELD muito alto. Se você usar num paciente que tem reserva fisiológica, a sobrevida é muito boa e até melhor, dependendo da situação, porque você consegue transplantar um paciente com MELD mais baixo quando comparado ao paciente de morte cerebral. Para terminar, eu acredito que o futuro vai ser a centralização da perfusão. Eu acredito que vão existir times com máquinas de ECMO ou até com máquinas de perfusão. Esses órgãos vão ser retirados dos doentes, vão ser levados a um facility. De lá vai ter o matching, e aí vai ter um sistema que vai distribuir esses órgãos, evitando as viagens, os aviões, os gastos, as máquinas. Eu acho que nós vamos ter vários centros de perfusão que vão distribuir estes órgãos. Vamos ter, obviamente, uma distribuição de órgão que vai levar em consideração a inteligência artificial, cruzando números de receptores e doadores para ter o matching ideal, né? Isso a gente já tem visto alguns protocolos, inclusive com a máquina do Organox, e a monitoração remota, ou seja, um app no seu telefone vai conseguir monitorar o sistema inteiro. Obviamente, apesar de parecer um custo aumentado no início, eu acredito que o custo disso vai diminuir, as máquinas provavelmente vão se tornar mais baratas, e eu acho que o NRP seja uma grande solução para vários países, mais ainda nos que têm uma extensão grande territorial. Então, acredito que o futuro do DCD ele está aqui para fazer parte do transplante. Acho que temos que avançar um pouco mais no Brasil em relação ao DCD, as máquinas de perfusão, o NRP. Ainda acho que, pelo menos no estado ou na cidade de São Paulo, a gente tem ainda um descarte de mais de 50% dos fígados, e eu acho que essas práticas vão melhorar muito o número de transplantes e a qualidade dos órgãos transplantados. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo brilho ascendente da sua festejada carreira. Eu agradeço muito pela permanente disponibilidade em participar de todas as nossas iniciativas que temos organizado na nossa secção de cirurgia, e é um orgulho para a nossa Academia Nacional de Medicina tê-lo como correspondente estrangeiro. Muito obrigado. Querida presidente, o nosso próximo convidado é o professor Marcelo Zippel, que vai nos falar sobre lições de uma experiência de 3.000 transplantes de pulmão. Ele é professor de cirurgia da Universidade de Toronto, diretor cirúrgico do Centro de Transplantes da Universidade, diretor do programa de ECMO e membro da divisão de cirurgia torácica do Toronto General Hospital. E é, igualmente, membro correspondente internacional da Academia Nacional de Medicina. A palavra é sua, meu querido Marcelo. Muito obrigado. Você consegue me ouvir bem? Tudo bem. Tá Muito bem. bem. Tá ótimo. Eu tô em Málaga, no sul da Espanha, e aqui é meia-noite agora. Ah, como cirurgião, Eu vi que ah, essa cor não é de Toronto. ah, como cirurgião, eu consegui transformar o transplante numa atividade diária atualmente, mas obviamente para dar as palestras é sempre um prazer estar falando esse horário. Mas, professor Camargo, e todos os acadêmicos, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, e também pela honra de ser o correspondente internacional da Academia Brasileira. Deixa eu mostrar aqui meus slides. Conseguem ver
apropriadamente? Sim, tudo bem. Tá bem. Então, falar um pouco da experiência de 3.000 transplantes de pulmão em Toronto. Obviamente, eu não participei dos 3.000 transplantes, mas quando eu era fellow no programa, nós estávamos ainda em menos de 1.000 transplantes. Então, eu participei pelo menos de 2/3 dessa experiência. Esses alguns conflitos de interesse, só para manter em mente, em relação alguma tecnologia que eu vou mostrar aqui nessa apresentação. Aqui mostrando basicamente essa experiência até a metade do ano passado, mais de 3.000 transplantes de pulmão, sendo que a maioria deles são o primeiro transplante e uma pequena porcentagem, em torno de 4 a 5%, são retransplantes. Vou passar aqui. E aqui então mostra a evolução ao longo dos anos, né? Toronto é o maior programa de transplantes de pulmão no mundo e fez o primeiro transplante com sucesso em 1983. E aí você pode ver que o crescimento ele se exacerbou mais em torno de 2010, quando nós fazíamos em torno de 80 a 100 transplantes, e aí então, no ano passado, chegamos a 217 transplantes de pulmão num ano. Obviamente, durante o Covid, teve uma queda, como em qualquer outro programa, e aí então crescemos de novo. Um dos fatores importantes a ver aqui é que a maioria dos transplantes são bilaterais, embora uma porcentagem em torno de 15% nas barras verdes são transplantes unilaterais. E o transplante de coração e pulmão, ele se tornou uma entidade relativamente rara, principalmente porque os pacientes com hipertensão pulmonar hoje em dia recebem só transplante pulmonar. Então, aqui mostrando de novo em torno de 85% transplantes bilaterais e tivemos também em torno de 11 casos de transplante pulmão e fígado, e tivemos um caso de transplante pulmão, fígado e pâncreas, e vários casos de coração-pulmão. Em relação à indicação mais comum para o transplante, é a fibrose pulmonar e o enfisema, né? Mas o que é interessante mostrar, isso faz parte da evolução, né, do transplante de pulmão, mas da medicina em geral, é você ver aqui essa a porcentagem rosa aqui, que eram os pacientes com fibrose cística, que faziam 1/3 dos nossos pacientes na década de 90 e nos anos 2000, praticamente desapareceram agora pela evolução, né, das novas terapias para esses pacientes que raramente agora eles precisam de transplante, mesmo quando eles precisam, é numa idade já em torno de 50, 60 anos de idade. E a predominância são pacientes com fibrose pulmonar. Em relação à sobrevida do transplante bilateral, a sobrevida média em torno de 7 anos, e a sobrevida do transplante unilateral em torno de 5 anos. Isso não quer dizer que o transplante unilateral ele seja muito inferior. Esse é um fato que os pacientes mais idosos eles recebem mais frequentemente transplantes unilaterais. Então, hoje em dia nós transplantamos pacientes em torno de 75 a 80 anos, inclusive pacientes acima de 80 anos com transplante unilateral. O que é importante demonstrar foi a evolução no transplante. Aqui nessa década de 80, 50% dos pacientes iam a óbito, e atualmente a mortalidade hospitalar desses pacientes é em torno de 1 a 2%. Então, a segurança do procedimento realmente mudou muito. Algumas notas históricas que são importantes. Nos dias iniciais do transplante em Toronto, a Griff Pearson fazia algumas pesquisas no laboratório e em 1982 o Dr. Cooper foi quem liderou, né, os esforços, né, para continuar o programa e tentar fazer o primeiro transplante com sucesso, né. O primeiro paciente que ele transplantou, ele acabou falecendo por intoxicação por essa herbicida paraquat, mas não houve nenhum problema técnico no transplante. E aí, então, em 1983, eles realizaram o primeiro transplante com sucesso. Foram 45 transplantes
feitos antes, esse foi o paciente 45, todos os outros 44 pacientes morreram alguns dias ou semanas após o transplante, e esse então foi o primeiro paciente a sobreviver ao transplante por vários anos. E aqui está o Dr. Cooper fazendo pesquisa no laboratório do Toronto General Hospital, que ainda existe hoje, mas de uma forma bem diferente. E aqui ele, então, com o Tom Hall, que era um paciente na faixa dos 56 anos, mas que na época já era considerado muito velho para o transplante. E aí, então, ele sobreviveu a esse transplante unilateral para enfisema pulmonar. O transplante dele foi feito em novembro e aí em dezembro ele já foi para casa, o que foi um marco muito importante nessa área. Eu tive o prazer de debater técnicas de preservação pulmonar com o Dr. Cooper 2 anos atrás no congresso da ATS, só demonstrando que ele continua, de certa forma, ativo e interessado, né, nessa área do transplante. Em relação ao que nós aprendemos nesses últimos 3.000 transplantes, certamente estratégias para ter mais e melhores órgãos para o transplante. Certamente a tecnologia em pulmão artificial melhorou muito e como nós manejamos os pacientes durante a cirurgia mudou muito, mesmo nos últimos 10 anos, desde que eu comecei em 2011 como staff no Toronto General até agora. O jeito que nós fazemos o transplante, a segurança do transplante, ela mudou muito. A outra questão é que pacientes que eram sensitizados, que tinham muito anticorpos, né, antigamente ficavam esperando muito tempo e acabavam indo a óbito no transplante. Hoje em dia, a sensitização não é mais uma consideração importante para os pacientes em lista de espera, porque tem protocolos muito eficientes para eliminar esses anticorpos e ter um pós-operatório, um outcome bom. E então também o uso do transplante cadavérico lobar ou intervivos também foi uma evolução muito importante. Falar um pouco dos avanços mais recentes na preservação pulmonar. Basicamente, para todos os órgãos, até mais recentemente, a gente vai no doador e faz esse flush do órgão com uma solução gelada. Claro, cada órgão tem uma solução diferente. No caso do pulmão, a gente mantém o pulmão inflado com oxigênio e aí coloca nesse cooler que você compra em qualquer supermercado e põe gelo dentro e aí põe um órgão para o transporte. Um dos problemas usando essa técnica é que após 6 horas de preservação, o órgão começa a deteriorar de uma forma mais importante, e aqui então você vê que a sobrevida dos pacientes ela é pior quando você aumenta o tempo de isquemia. E aí então, olhando ao tempo médio de isquemia da Sociedade Internacional, em torno de 5 a 6 horas tempo médio de isquemia, e então assim mostrando que os grupos de transplantes são bem conservadores em relação a isso. Mais recentemente, nós decidimos olhar na literatura de 30 anos atrás e percebemos que naquela época o Dr. Cooper em Toronto, quando ele estava fazendo os primeiros estudos no laboratório, antes ou nos primeiros anos do transplante clínico, ele já demonstrou que a preservação do pulmão a 10 graus ou a 15 graus era muito mais vantajoso que manter um pulmão em 4 graus, que em torno do preservação em gelo mantém em torno de 0 a 4 graus. E após isso, ele mostrou num outro estudo em cachorros com transplante, mostrando de novo que se você preserva o pulmão em 10 graus, você tem uma oxigenação do receptor muito melhor do que se você mantém o pulmão em gelo após 18 horas de isquemia. Então, nós decidimos reavaliar esse conceito mais recentemente, usando técnicas de avaliação pulmonar mais rigorosas e também com uma avaliação biológica do pulmão. E aí nós mostramos que, sem dúvida, usando pulmões de porcos e mantendo esses pulmões por 36 horas, nós conseguimos definir bem que a complacência pulmonar e as pressões de via aérea e a aquisição de edema pulmonar foi muito mais vantajosa nos pulmões que foram preservados em 10 graus. E, de fato,
esses pulmões que foram preservados em 10 graus por 36 horas, eles se comportaram da mesma forma que um pulmão que não tinha nenhuma isquemia, né? Um dos maiores mecanismos para isso ter acontecido foi o fato de a temperatura em 10 graus preservar a mitocôndria dentro do órgão e evitar o dano mitocondrial, que tem uma consequência muito importante em vários fatores biológicos, né, e também aumentando a cascata de inflamação no órgão. Então, após esses estudos pré-clínicos, nós iniciamos um estudo clínico, um clinical trial, não somente em Toronto, mas Toronto, Viena e Madrid, que basicamente se proibiu o transplante de pulmão durante a noite, nesse estudo. Basicamente, qualquer pulmão que o doador fosse após as 6 da tarde, o transplante só poderia começar após as 6 da manhã e o pulmão era mantido em 10 graus. Uma das potenciais vantagens em fazer o transplante durante o dia, obviamente, além de ser mais conveniente para as equipes cirúrgicas, anestésicas e outras, é que tem alguns dados mostrando que os resultados do transplante feitos durante o dia, eles são melhores. Isso não somente em transplante pulmonar, mas também tem dados de transplante renal mostrando essa mesma mensagem. Então, nesse estudo, basicamente, como nós não tínhamos nenhum transporte a 10 graus, nós transportamos o pulmão em gelo, colocamos nesse refrigerador dentro do bloco cirúrgico, a equipe de transplante ia para casa dormir, voltava às 6 da manhã ou às 7 da manhã, e aí então começava o transplante naquele momento. Aqui mostrando a tabela, né, basicamente, você tinha um cross-clamp do pulmão às 9 da noite, você só poderia começar esse transplante às 6 da manhã, no mínimo. E aí, então, esse estudo foi publicado esse ano no New England Journal of Evidence, e o que nós mostramos aqui foi que você poderia preservar esses pulmões em torno de 14 horas, mas você pode ver aqui até 19 horas, quase 20 horas de preservação pulmonar a 10 graus, e os resultados dos pacientes foram excelentes, muito baixo índice de falência do enxerto e tempo de UTI, uso de ECMO, comparável a pulmões que receberam transplante com tempos de isquemia muito pequenos. Atualmente, nós desenvolvemos um cooler que transporta o pulmão já em 10 graus, e isso aí se tornou a rotina, né, no nosso serviço e já em alguns serviços americanos e europeus. Então, esse modo de preservação, ele realmente melhora muito. Eu gostaria também de comentar que existem grupos americanos que já estão utilizando isso para coração. Recentemente, um grupo da Vanderbilt foi buscar um coração no Alasca e teve um tempo de isquemia de 11 horas, né, para coração, que é algo excepcional, com resultados excelentes. Eles têm em torno de 80 casos já feitos em preservação com esse mesmo cooler em 10 graus, mostrando de novo uma performance do transplante cardíaco excelente, de novo, provavelmente por uma melhora da preservação de mitocôndria nesses órgãos. A outra questão que eu gostaria de abordar é a questão de melhorar a utilização dos transplantes dos doadores de pulmão. Normalmente, na América do Norte, a utilização de pulmões de doadores de multiórgão é em torno de 15% a 20%. No Brasil, esse número é menor, bem menor que isso. Existem países no mundo que é em torno de 3% a 5%. E um dos motivos que isso acontece é porque o pulmão ele é um órgão frágil durante o processo de morte cerebral do doador, e doadores que vão em ventilação mecânica, infecção adquiridas na UTI, enfim. E se você transplanta um pulmão que tem problemas no início, você tem essa disfunção primária do enxerto, que tem uma mortalidade muito alta, né? Diferentemente do transplante renal, que você pode colocar o paciente em diálise e esperar, no transplante pulmonar, a mortalidade, se você não tem uma oxigenação suficiente, ela é muito alta. Então, uma das estratégias para tentar recuperar mais pulmões foi o desenvolvimento dessas máquinas, a perfusão normotérmica ex vivo, né?
O Rodrigo estava falando um pouco disso em outros órgãos, mas na verdade o nosso grupo de pulmão em 2011 foi o primeiro grupo que mostrou o uso de perfusão normotérmica ex vivo para avaliação e recuperação de órgãos. E após isso, então, teve uma evolução tanto da perfusão cardíaca e da perfusão de fígado. Atualmente, se tem várias devices, né, para todos os órgãos, né, e como o Rodrigo falou, certamente isso aumentou o custo, né, do transplante em geral, mas também aumentou muito a possibilidade de recuperar mais órgãos para o transplante e também melhorou os resultados dos pacientes após transplante. Esse é um dos devices mais modernos que se usa para pulmão, né? Nós já temos em torno de 150 casos feitos no nosso programa com esse device, mas o uso da perfusão pulmonar ex vivo já passou de 1.000 casos no nosso centro. Essa foi a primeira publicação em 2011, mostrando a segurança de se fazer esse tipo de abordagem. E aqui mostrando então um pulmão que tinha um edema pulmonar significativo, você coloca na máquina de perfusão, você melhora o edema pulmonar, aumenta a oxigenação do órgão, e aí então você parte para um transplante bilateral, que tem uma evolução boa, como nesse paciente, com enfisema pulmonar, e que teve um pós-operatório excelente. Nós já temos dados de longo prazo mostrando que usando esses pulmões que inicialmente foram declinados para o transplante, mas recuperados nessas máquinas de perfusão, os pacientes vão tão bem quanto os pacientes que usam os pulmões considerados standards. Um dos fatores mais interessantes que tem mudado nos últimos anos é a presença desses centros de reparo de órgãos, né? Isso atualmente só tem para pulmão, mas eu consigo ver que vai ocorrer também para outros órgãos. Essa é um partnership que nós fizemos com a Lung Bioengineering, que é uma empresa americana, e basicamente o que acontece são que os pulmões eles vão para esse hospital que só recebe pulmões, não recebe paciente nenhum. Os pulmões são tratados lá, o cirurgião que vai fazer o transplante tem acesso de casa, no computador, a todos os dados do órgão, né, tanto da fisiologia, quanto do raio-x, quanto da broncoscopia, e aí então ele decide na hora se ele quer ir adiante e transplantar o pulmão. Só para vocês terem uma ideia, esse volume, né, de pulmões que vão para esse centro nos Estados Unidos e aí então são mandados para os hospitais para serem transplantados tem aumentado muito. Esse ano eles vão passar de 350 casos e basicamente 90% das perfusões pulmonares hoje feitas nos Estados Unidos são feitas na Lung Bioengineering. Um dos conceitos que nós começamos a explorar também nesses últimos anos é o transporte de órgãos via drones, né? Então, aqui mostrando um pulmão que foi transportado de um hospital em Toronto até o outro hospital, até o nosso hospital, Toronto General, e aí então ele foi transplantado, né? Então, a ideia é que talvez vão existir equipes que fazem retirada do órgão, em vez de você mandar uma equipe inteira, né? O órgão é retirado, colocado num drone e aí então mandado ou para o centro de reparo de órgãos ou diretamente para o centro que vai fazer o transplante. O que é muito interessante também são os tratamentos que podem ser feitos, né? Esses órgãos eles podem ter muitas lesões, como essas descritas aqui. Esse é um trabalho até que o Thiago, que vai comentar depois, foi um pioneiro quando ele era fellow no nosso programa. Basicamente, o doador que morreu de embolia pulmonar, né? Então, antigamente a gente não consideraria usar pulmão de uma pessoa que morreu de embolia pulmonar maciça, né? Esse órgão foi então colocado na máquina de perfusão, o uso da streptokinase, né, como um trombolítico, e aí então uma melhora importante dos pressões de artéria pulmonar e o transplante pulmonar. Esse é um outro caso de uso de descontaminação do órgão com luz ultravioleta para eliminação do vírus da hepatite C de órgãos de doadores positivos. Esse trabalho nós fizemos em colaboração com a USP de Ribeirão Preto, que tem uma equipe muito competente em photonics,
E também isso se mostrou em clinical trials que você conseguia prevenir a transmissão da hepatite C quando você tratava o órgão ex vivo usando essa técnica. E, mais recentemente, a conversão do tipo sanguíneo de órgãos para um tipo universal. Então, um dos grandes problemas que nós temos hoje é que a nossa lista de espera de pacientes do grupo sanguíneo O, ela é muito maior que dos outros tipos sanguíneos, e eles morrem mais e eles têm que esperar mais na lista de espera muito mais tempo. Então, o que nós fizemos nesse estudo foi usar uma enzima que foi desenvolvida pela uma equipe da University British Columbia, em Vancouver, inicialmente desenvolvida para converter células sanguíneas, mas aí então nós aplicamos isso para o órgão como um todo. Basicamente remove todos os antígenos A do órgão e converte o órgão, aqui você pode ver a eliminação completa nas células endoteliais desses carboidratos que configuram o tipo sanguíneo das pessoas, né? Nesse caso, o tipo sanguíneo A. Essa é uma outra técnica que está se utilizando durante a perfusão, que é a modificação genética, usando o CRISPR-Cas9, também talvez se aumentando, né, alguns genes no órgão, que ultimamente nós não vamos precisar utilizar imunossupressão no receptor, ou talvez utilizar muito menos imunossupressão, que obviamente vai diminuir muito as chances de complicação. Esse estudo mostrou que atualmente nós podemos preservar órgãos por 3 dias e ter uma função pulmonar excelente, né? Mas você tem que alternar ciclos de temperatura de hibernação do órgão, que é a temperatura de 10 graus, com ciclos de perfusão que você restitui a capacidade do órgão energética. Então, aqui mostrando esses pulmões após 3 dias e o transplante em porcos, né, mostrando uma excelente função pulmonar. Em relação ao uso da tecnologia também para o tratamento do câncer, né, nós atualmente utilizamos essa mesma tecnologia do ex vivo lung perfusion para a perfusão pulmonar para doses altas de quimioterapia. Esse foi um estudo que nós fizemos para câncer coloretal, e aí então um clinical trial, nós já estamos com 13 pacientes completados para coloretal, e com resultados bem interessantes. Claro, esse é um estudo ainda de fase 1, mas mostrando uma redução importante na recorrência quando você faz a cirurgia e a perfusão no pulmão, também sem evidência de nenhuma lesão pulmonar aguda. Aqui só mostrando a abordagem cirúrgica nesses pacientes. E só para terminar, alguns minutos mostrando alguns avanços na questão do pulmão artificial. Houve uma melhora dessa tecnologia de uma forma muito importante nos últimos anos, tanto das bombas de perfusão quanto das membranas e das cânulas, que atualmente os pacientes eles podem mobilizar, né, enquanto eles estão esperando para o transplante, com pulmão artificial, em vez de ficar deitado numa cama em parálises, né, eles se mantêm bem ativos e vão em condições muito melhores para o transplante, né? Mas eu gostaria de mostrar, para terminar, 2 casos que realmente exemplificam o quanto é importante esse avanço na tecnologia. Então, essa é uma paciente jovem que tinha fibrose cística e estava em sepse pulmonar, esperando para o transplante em ECMO, e ela basicamente estava com falência de múltiplos órgãos e indo à morte. Então, o que nós fizemos nesse caso foi a retirada dos 2 pulmões da paciente, né, e colocar essa paciente com um pulmão artificial por 6 dias. Como foi retirado o foco séptico, ela melhorou muito. E após 6 dias sem ter nenhum pulmão, nós tivemos um pulmão do doador. E aí, então, ela recebeu um transplante bilateral. Esse foi o primeiro caso realizado em 2017. E ela, aqui o raio-x após o transplante de pulmão, e ela era uma enfermeira do nosso hospital pediátrico, ela acabou se recuperando muito bem. E eu gostaria de mostrar esse segundo caso, que é um caso bem recente, numa paciente jovem com uma malformação arteriovenosa da tireoide muito grande. Ela foi fazer uma embolização, né, dessa malformação antes de fazer a cirurgia.
e basicamente a cola que eles utilizaram para embolização passou direto para a artéria pulmonar e a paciente fez uma embolia pulmonar maciça por essa material de embolização, teve uma parada cardíaca, teve que ser colocada em ECMO por ressuscitação. E aí, então, o pulmão dela começou a ficar lesado, né? Esse é no começo, segundo dia, né? No sétimo dia, o pulmão começou a necrosar completamente. E aqui, basicamente, o pulmão destruído, né? No dia 12, esse pulmão foi contaminado por estafilococo áureo multiresistente e ela entrou em sepsis com lactato de 19 e com sinais de isquemia de intestino. Nesse momento, como era um paciente previamente jovem, nós abordamos a família de novo para fazer a pneumonectomia bilateral. Então, aqui você vê o tórax aberto com os 2 pulmões retirados em ECMO central e com o Novalang, que é um pulmão artificial. Essa paciente melhorou muito rápido após a retirada do pulmão. Aqui você vê o pré-operatório da pneumonectomia, o pós-operatório. Aqui não tem pulmões, mas tem essas compressas dentro do tórax para tentar diminuir o sangramento das cavidades pleurais. Aqui o aspecto dos pulmões com uma necrose extensa, né, de pulmões retirados. E aí, então, o transplante pulmonar feito alguns dias depois, um paciente numa condição geral bem melhor. E essa paciente levou um tempo para se recuperar, obviamente, mas ela está muito bem. E aqui a foto dela, algumas semanas atrás, com uma recuperação completa. Então, após alguns meses de uma situação dramática como essa paciente está indo muito bem. Então, mostra realmente a evolução dessa tecnologia. E, basicamente, para terminar, o uso rotineiro do ECMO durante o transplante tem demonstrado melhores resultados para os pacientes, não somente a curto prazo, mas a longo prazo. Então, esse foi um aprendizado que nós tivemos, né, se for ver nesses 3.000 transplantes, que no passado a gente tentava evitar o uso de SEC, né, a todo custo no transplante. Então, se usava em torno de 20 a 30% dos casos. Hoje em dia, a gente usa ECMO em vez de SEC e a gente usa em 80 a 90% dos casos, né? E, obviamente, tem uma morbidade muito menor e dá uma sobrevida para os pacientes melhor por vários fatores de proteção. E aqui, basicamente, a questão da dessensitização também, mostrando que, hoje em dia, os pacientes com um painel reativo de anticorpos muito alto, não tem uma piora de sobrevida comparados com os pacientes não sensitizados, se você usa um protocolo adequado, né, de eliminação desses anticorpos. Então, para terminar, um dos outros, eu gostaria de comentar, um dos aprendizados importantes também nesses 3.000 transplantes é que o transplante é uma atividade que precisa de uma equipe, né, que trabalhe junto, e que você não tem como fazer 200 transplantes ao ano se você está trabalhando sozinho, né? Então, essa é a nossa equipe de cirurgiões, que todos fazem transplante de uma forma independente no nosso programa. Essa é a nossa equipe de transplante de pulmão, mostrando que é um grupo muito grande, também multidisciplinar, e é fundamental isso. O papel do cirurgião é um papel relativamente, eu diria, modesto, né, do ponto de vista de como os pacientes vão ir no final das contas. E esse aqui é o nosso laboratório, mostrando que toda essa pesquisa ela só é possível também com a colaboração de um número enorme de pessoas muito talentosas. Então, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, pela brilhante apresentação. O Marcelo é uma referência, vocês sabem, entenderam agora por quê, né? Para todos os cirurgiões torácicos, por tudo que ele representa desse modelo provocativo para qualquer jovem médico ambicioso. Mas para os gaúchos em particular e para os sul-americanos em geral, ele rapidamente se revelou uma referência afetiva, como um anfitrião disponível para quem o procure precisando de ajuda em Toronto. Todas as homenagens que ele tem recebido são modestas expressões de gratidão pelo que ele tem feito espontaneamente pelo Rio Grande do Sul. Nós temos o maior orgulho da sua procedência, doutor Marcelo. Muito obrigado por abrilhantar o nosso evento. Muito obrigado pelo convite de novo e também gostaria de dizer que o senhor foi a inspiração
o meu interesse no transplante de pulmão. Então, você faz parte também de todo esse resultado. Você tem uma parte importante também. Muito obrigado. Obrigado. Minha presidente, o próximo apresentador é o nosso querido confrade Jorge Calil. Ele vai nos falar sobre atualização e imunossupressão em transplantes. Jorge Calil é professor titular em imunologia clínica da Faculdade de Medicina da USP. Ele é criador e primeiro presidente da BTO, como ele já referiu. Ele é Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico e grande oficial do Mérito Médico. Ele é membro titular da academia. Meu querido Jorge, a palavra é sua. Para aumentar a nossa sensação de orgulho, Jorge, estamos vivendo um momento muito difícil. Eu preciso também contar que você é porto-alegrense. Bem-vindo. Última apresentação que eu tinha, eu trouxe uma, minha secretária mandou outra, botaram a minha secretária. Eu não tinha essa pretensão de botar tanta coisa em inglês ali em cima, desculpa. Mas boa noite, muito obrigado, senhora presidente acadêmica Eliette Busquelar. Muito obrigado pelo convite do professor JJ Camargo, que foi meu professor, e é com dor no coração que eu me refiro ao professor Camargo, todo o sofrimento que nós estamos sofrendo aí no Rio Grande do Sul. Eu que sou gaúcho de Porto Alegre, toda a minha família está aí, e sofrendo todas as agruras desta enchente sem precedentes, com resultados desastrosos que a gente espera. O povo gaúcho é muito forte e que a gente consiga recuperar. Muito obrigado, professor Camargo, pelo convite. Professor acadêmico Maurício Magalhães, representando a secção de cirurgia, também prazer estar aqui. É um prazer muito grande para mim. É uma honra eu estar aqui na secção de cirurgia, falando um pouco sobre medicamentos imunossupressores para transplantes. Há muitos anos atrás, a gente falava sobre medicamentos para transplantes, mas o mais importante ainda era a compatibilidade, né? Hoje em dia, tem tanto medicamento com uma ação tão importante que a compatibilidade ela deixou de ser tão importante. Eu queria lembrar para os senhores só um pouquinho a evolução, né? No começo a gente tinha... Só um pouquinho, como é que o laser aqui? Ok, então, nós começamos só com corticoides, aí depois apareceu a azatioprina, que durante muito tempo foi o que existia. Se descobriu o ATG, ou a timoglobulina, que matava linfócito T, foi muito importante, mas o grande salto foi, sem dúvida, os inibidores da calcineurina, quando aí no começo dos anos 80 surgiu a ciclosporina e depois também os anticorpos monoclonais, o KT3, né, que apareceu, e uma outra citoneurina, tacrolimus, também foi muito utilizado. Depois surgiram várias possibilidades terapêuticas. Enxergo mal, né? O bicfenolato, que veio para o lugar da azatioprina, né, controlando a produção de anticorpos. Depois veio um remédio que tinha muita esperança, ele é utilizado, mas ele não fez tudo o que a gente queria, que era o anti-CD25, que é um anticorpo monoclonal contra o receptor da interleucina 2, e surgiram os inibidores de mTOR, né, que têm funções fantásticas e eles existem aí desde os anos 2000. Então, isso aqui é o que existia. De lá para cá surgiram novos, mas ainda é a base da transplantação em termos de imunossupressão. Eu continuo apanhando aqui.
Desculpe se eu vou mostrar digamos, muitos diagramas com coisas imunológicas, mas o reconhecimento no... Eu vou continuar apanhando aqui. O reconhecimento imunológico ele se dá quando as células do órgão transplantado elas são levadas até o linfonodo. O linfonodo tem o reconhecimento de células B e células T. As células B produzem anticorpo e as células T migram para o órgão e vão agredir o órgão. Então, nós vamos ter que agir nas diferentes etapas do reconhecimento e da agressão imunológica para que a gente evite a rejeição. E eu coloquei esse diagrama aqui para vocês, mostrando quais as drogas que nós usamos classicamente. São os glicocorticoides, os inibidores das calcineurinas, né? Os antiproliferativos, que antigamente azatioprina, depois do micofenolato e ibofetila, os agentes biológicos, se usou durante um tempo o CD3, que caiu de moda, né? Se começou a usar o daclizumab, que saiu, dando lugar ao basilizumab, muito importante na indução, e se usa um pouco menos o CTLA-4G. E os inibidores de mTOR, que nós temos aqui, everolimo e o sirolimo. Então, se nós olharmos aqui, nesse diagrama em que a gente vê o reconhecimento imunológico e o ataque imunológico, nós vemos que o anti-CD3 ele inibe a célula T, depois nós temos o beta-lacept, que é utilizado menos do que poderia, porque inibe o segundo sinal, que é o CD28. A ciclosporina e o tacrolimus, que são os inibidores de calcineurina. Depois, os anti-CD25, que eu falei para vocês, que é o receptor da interleucina 2, o sirolimo e o everolimo, e o ácido micofenólico, né, que junto com a azatioprina vão inibir a síntese de anticorpos. Então, isso é a base da imunossupressão como a gente faz hoje. E quando a gente usa o imunossupressor, nós temos que colocar numa posição em que a gente não induza a autoimunidade, que não seja demasiadamente tóxico e também que a gente não induza oncogênese. Então, é sempre uma maneira muito fina do ponto de vista clínico para que a gente consiga o que tem de melhor. Na imunossupressão, na parte de indução, que realmente isso aí vieram os slides errados, me desculpe mais uma vez, e eu dei o slide certo ali fora. Então, nós temos que nós podemos reduzir a taxa de rejeição aguda, né? E aumentar a sobrevida do enxerto bastante se nós fizermos uma boa indução. E essa boa indução a gente faz seja com o anti-CD25, ou seja, o receptor de interleucina 2, ou com a timoglobulina. Quando nós olhamos os resultados, o efeito da terapia de indução, nós vemos aqui os resultados em termos de quantidade de rejeição celular dos indivíduos que tiveram uma boa indução, com anti-CD25, e aqui os que não tiveram indução, nem com ATG, nem com anti-CD25. Você vê que a quantidade de rejeição celular aumenta muito. Então, a rejeição celular diminuiu muitíssimo desde que se conseguiu padronizar sempre a indução no começo do transplante. Bom, hoje em dia existe um grande número de drogas que estão sendo testadas para utilização. Vocês me desculpem mais esse diagrama, que é complicado, mas nós temos, além das drogas todas que eu já falei, tem várias outras que estão aí sendo testadas. Entre elas, eu destacaria os inibidores da JAK3. A JAK3
que aqui faz a sinalização celular para aumentar a inflamação, os MPAs, o FK778, o anti-CD52, assim por diante. Existe um grande número de drogas em teste, mas ainda são poucos aqueles que efetivamente estão sendo utilizados. Aqui tem um resumo de todas essas drogas que estão sendo utilizadas. E eu chamaria a atenção que talvez uma das drogas que tem sido promissoras e que foi utilizado aí pelo Leonardo Reala, que ele falou, que é o anti-CD154, que é o CD40 ligante, e que inibiria bastante a produção de anticorpos. Então, hoje em dia existe um arsenal de imunossupressores, existe um grande número de novas drogas que estão sendo testadas, nem todas elas têm obtido o sucesso que se espera nos testes iniciais, nos testes pré-clínicos ou nos testes de fase 1. Eu imagino que o que nós queríamos ver um pouquinho, além das drogas que vocês veem em qualquer revisão que estão sendo testadas, o que é o sonho de todo mundo que transplanta, que é a indução de tolerância. E nós, há muitos anos no laboratório, estudamos a indução de tolerância do órgão através do que a gente chama de tolerante operacional. Então, a gente sabe que existem diferentes fatores genéticos, epigenéticos, experiências imunológicas que interferem nesta relação entre doador e receptor. Entre eles, a disparidade de HLA, o polimorfismo de genes de citocinas, a saúde do indivíduo e assim por diante. No receptor, então, todos os polimorfismos de genes de citocinas, as disparidades de antígenos, são muito importantes como características do receptor e que vão formar um microambiente onde o órgão está sendo transplantado, com interações imunológicas importantes que nós tentamos interferir através das drogas. E nessas atividades imunológicas existem algumas que são pró-inflamatórias e outras que são regulatórias, né? E é desse equilíbrio que a gente vai ter ou não vai ter a rejeição, e é aí que a gente vai funcionar com as nossas diferentes drogas. Então, nós podemos ter uma rejeição ou podemos ter também uma aceitação do enxerto. Nós começamos a estudar há muitos anos o que a gente chama de tolerância operacional, que é pacientes transplantados que decidiram parar a imunossupressão. E, ao parar a imunossupressão, tiveram uma função renal que ficou estável, mesmo sem imunossupressão. E que, apesar disso, eles são imunocompetentes. Então, é uma tolerância específica, não é que eles ficaram imunossuprimidos de uma forma em geral. Se erraram no transplante renal, é mais comum no transplante do fígado, e nós estudamos aí os diferentes marcadores que poderiam estar envolvidos com isso. Então, para responder à pergunta de como esses indivíduos alcançaram a tolerância operacional, como estimular tais mecanismos imunorreguladores e como induzir e manter a tolerância operacional. Então, se nós descobrirmos como é que funciona a tolerância operacional, seria uma forma de nós atuarmos terapeuticamente para que a gente induza isso e o indivíduo fique livre de medicação. Então, nós fizemos uma pesquisa que foi baseada em hipóteses, né, em que nós estudamos o perfil imunológico diferencial na tolerância operacional, em diferentes células da resposta imune, e olhando o perfil proteômico urinário, o perfil molecular transcricional de células nucleares, a resposta celular antígeno específica e a epigenética através do perfil de microRNA, RNA sérico e ativação das vias mTOR, que são tão importantes como a gente viu aí. Então, com isso nós vimos que existem várias
substâncias que são pró-tolerância operacional. Entre elas, a GATA3, que é um fator de transcrição, a interleucina 4, seu receptor, o TGF-beta, FOXP3 e o TGF-beta receptor. Tivemos várias publicações que foram feitas decorrentes desses estudos. Um deles mostrou que a ativação diferencial do STAT6 em monócitos, né, e as células T, CD4, CD25, FOXP3, que são características de células regulatórias, elas são fundamentais nos indivíduos que apresentam essa tolerância operacional. E os dados aparecem aqui. Então, vocês veem que esse negócio aqui não é muito fácil. Os indivíduos que têm tolerância operacional, eles têm níveis de células regulatórias que é normal, que é comparado com os indivíduos normais, ao passo que os indivíduos que estão sob tratamento ou que estão em rejeição crônica, eles têm níveis bastante diminuídos dessas células. Foram vários estudos nesse sentido, não vou detalhar muito, mas as referências estão aí, mostrando que as características das células são diferentes e que, por isso mesmo, elas levam a essa tolerância. Nós vemos também que nos monócitos, quando existe a diminuição da ativação do STAT6, o estímulo da produção de IL-4 pelos monócitos, nos indivíduos que têm tolerância operacional, isso está diminuído, como vocês estão vendo aqui, e nos indivíduos que têm as outras situações, seja rejeição crônica, ou seja, tratamento com imunossupressor que esteja estável, isto aparece de uma forma bem aumentada. Nós temos também uma maior expressão dessa transcrição, que é o chamado GATA3, que aumenta muito a produção de citocinas do tipo TH2, nos indivíduos que têm intolerância operacional. E nós também vimos que existem células B que têm uma função reguladora. A gente sempre pensa em célula B produzindo anticorpo, e esses anticorpos, aloanticorpos com uma atividade deletéria contra o enxerto, mas nós sabemos também que existem hoje células B com uma função imunorreguladora que é importante nesse fenômeno de tolerância operacional. Então, um trabalho que foi feito por um ex-aluno chamado Hernandes Silva, que hoje está no MIT, nos Estados Unidos, mostrando que nós tínhamos um aumento das células com características operacionais, aqui, células regulatórias B, bem aumentadas nesses indivíduos com tolerância operacional. E depois nós passamos a uma série de estudos em que nós tentamos integrar todos esses resultados através de sistemas em biologia por sistemas, utilizando sistemas de bioinformática, e que nós colocamos todos os dados, que eu não vou conseguir detalhar para vocês aqui, nesse curto espaço de tempo, do que nós achamos nos diferentes experimentos, e utilizando algoritmos que são claros para ver a influência dos genes e dos seus produtos dentro de um determinado fenótipo, nós conseguimos rever tudo isso que eu falei para vocês e caracterizar o que é mais importante nesta tolerância operacional. Vocês veem que nós temos aqui dois grupos bastante distintos, né, dos indivíduos que têm ou que não têm tolerância operacional, e na expressão de vários genes que estão definidos aqui, né, e que nós definimos através desses algoritmos que eu expliquei para você.
Uma outra molécula que nós descobrimos que era muito importante 2 minutos, para... Jorge. O que foi? 2 minutos. Ok, já vou terminar. Uma dessas moléculas é a TIGIT, que tem uma função imunossupressora muito importante e que influencia em todos os circuitos. Eu sei que no espaço de tempo tão pequeno é muito difícil tentar explicar todos esses circuitos e todos esses métodos que nós utilizamos para chegarmos a isso, mas o que eu gostaria de dizer para os senhores é que existe uma tentativa muito grande nos diferentes grupos de pesquisa em todo o mundo de tentar integrar todos os dados que nós podemos obter dos pacientes que têm esse tipo de tolerância para entender quais as moléculas que são importantes para que a gente possa fazer novos alvos terapêuticos, já que os alvos terapêuticos normais, como eu mostrei no começo da apresentação, nós temos drogas hoje que são bastante eficazes. Mas o ideal seria nós conseguirmos a tolerância e o indivíduo não ter que tomar nenhum tipo de droga. Era o que eu tinha para falar para hoje. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, Jorge, pela detalhada apresentação. E muito obrigado por participar desse evento. Meu caro Maurício, apresente o nosso próximo palestrante. Camargo, agora serão os comentaristas. Não vai haver mais apresentação hoje Sim, eu dentro sei. do programa. O próximo Então, apresentador nós é o teremos José como comentaristas o acadêmico José Suassuna, que é professor titular da UERJ de nefrologia, e é membro dessa academia, membro titular. Depois teremos o professor Tiago Machuca. Depois teremos os comentários do professor Tiago Machuca, que é residente de cirurgia torácica pelo Pavilhão Pereira Filho, da Santa Casa de Porto Alegre, professor de cirurgia da Universidade de Miami, diretor dos programas de ECMO e transplante de pulmão do Jackson Memorial Hospital Miami Transplant Institute. Então, passo a palavra agora para o acadêmico Suassuna para fazer seus comentários. Obrigado, Maurício. Obrigado, Camargo, presidente. A gente teve aqui uma tarde extraordinária, né? Quem acompanhou os diferentes aspectos que foram abordados nessa tarde dá uma sensação quão robusta a transplantação vem se tornando desde situações que eram, vamos dizer assim, quase que uma aventura nos anos 60 e 70 para o nível de profissionalismo e detalhamento que a gente tem agora. E o que talvez mais tenha chamado a minha atenção é que nas 4 apresentações que a gente teve, além da proficiência de quem trouxe a contribuição, o Leonardo, o Rodrigo, o Marcelo e agora o acadêmico Jorge Calil, confrade Calil, é como esse campo se abre em diferentes áreas e todas essas áreas mostram um aspecto totalmente inovador, né? Então, obviamente, xenotransplante hoje em dia domina o cenário pela magnitude, lembrando que os xenotransplantes começaram nos anos 60, né? Tem o famoso Baby Fay, que foi um xenotransplante de um babum para uma criança, e teve alguns transplantes de chimpanzé nos anos 60, e esse campo morreu, e ele veio graças ao trabalho de pioneiros, e agora, como mencionado pelo Leonardo, isso agora se tornou um evento que está não só no nosso inconsciente coletivo, mas como médicos e como transplantadores, mas de toda a humanidade. Então, acho que a gente está ansioso nesse momento para ver os próximos capítulos e também para ver o que já se aprendeu. Acredito que nesse caso inicial ainda existe muita informação que ainda vai ser detalhada em função dos estudos e do material que foi adquirido nesse evento.
O Rodrigo trouxe essa experiência extraordinária em termos da Universidade de Miami e também a história da preservação do enxerto, da capacidade hoje em dia que tem de monitorar esses transplantes, da chegada da perfusão a quente como uma realidade para a transplantação e a possibilidade, então, de não apenas preservar o órgão, mas intervir metabolicamente para que ele seja transplantado não só com maior tempo de preservação, mas também em melhores condições clínicas. A gente está tentando trazer essas máquinas de perfusão para o Rio de Janeiro, pelo menos de perfusão hipotérmica, é um projeto que está em andamento e que, se Deus quiser, para o ano que vem a gente vai ter novidades para trazer em relação a isso. A experiência do Marcelo em relação ao transplante de pulmão é incontestável, é emocionante ver um pulmão em perfusão normotérmica sendo insuflado dentro dessa máquina de preservação e o resultado extraordinário, inclusive rompendo paradigmas, né, em relação aos pacientes altamente sensibilizados, aos pacientes que eram considerados intransplantáveis e a possibilidade de serem mantidos com uma dinâmica totalmente artificial, em ECMO e com pulmão artificial, para esperar o melhor momento da transplantação, curando uma infecção ou uma situação clínica anteriormente inabordável. E, por fim, o acadêmico Calil com o frade Calil trazendo as novidades em termos de imunossupressão. A imunossupressão faz parte, hoje em dia, do nosso armamentário. A gente não tem todas as medicações que foram mencionadas aqui no Brasil, e algumas ainda são em caráter experimental, mas a questão da tolerância, que é chamado Holy Grail, né, da transplantação, é sempre perseguida. E eu apenas tenho também querendo ver o próximo capítulo dessa aventura para ver o que isso vai chegar para a gente em termos de contribuição. Muito obrigado. Obrigado, Suassuna. A palavra é sua, meu querido Thiago Machuca. Presidente Eliette Busquelar, acadêmico José Camargo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Eu acho que foi uma sessão fascinante. Acho que a gente vê toda essa contribuição aí de brasileiros que realmente colocam o nosso país numa posição de liderança mundial no transplante, né? Então, acho que é extremamente gratificante e eu acho que você vê o transplante tão exaltado, uma especialidade que tem muitas barreiras de fomento, mas que, por outro lado, é tão gratificante e eu acho que transformadora. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a palestra do Leonardo Riela, né? Acho que muito obrigado por dividir conosco aí essa corrida pelo primeiro xenotransplante em humanos. Eu acho que, como ele ressaltou, já existiam descrições de transplante de rim de porco em doadores, né? Em morte cerebral e aí até manutenção de 2 meses em um doador, mas a equipe dele realmente trouxe isso pela primeira aplicação clínica num paciente e acho que eu espero que esse evento, né, não diminua o ânimo e a coragem de continuar nessa busca por trazer o xenotransplante para uma aplicação de mais larga escala. Eu tenho certeza que a equipe dele vai liderar esse campo aí na parte do rim. E a gente vê que, como a gente já viu o transplante, o xenotransplante no coração, né, eu acredito que exista também essa corrida no fígado e no pulmão, e eu acredito que existem aplicações bem específicas, semelhantes ao que o Leonardo mostrou na nossa área, né? Então, acho que isso também vai estar acontecendo aí nos próximos anos. A gente vai estar vendo a utilização do xenotransplante em outros órgãos. A palestra do Rodrigo Viana, né? Acho que eu tenho tido o prazer aí de conviver quase que diariamente com o Rodrigo. Acho que uma liderança aí na utilização de doadores em parada cardíaca. Acho que o Rodrigo ele criou esse programa de perfusão normotérmica, em que você vai e coloca o doador em parada cardíaca em ECMO. E eu acho que o Rodrigo ele tem defendido muito você expandir essa utilização também para doadores em morte cerebral, né? Então a gente vê, acho que hoje a gente viu anteriormente
o Dr. João Andrade mostrando, então, que existe em torno de 25 a 30% de parada cardíaca em doadores que estão em morte cerebral, e eu acho que você expandir essa utilização, eu acho que realmente poderia ter um impacto favorável nos outros órgãos. Eu acho que quem não conhece, que o Rodrigo ele lidera um programa de transplante de fígado em que são listados pacientes de altíssimo risco, né, com MELD extremamente alto. Ele consegue, com essa expansão do pool de doadores, ter um programa em que quase não existe mortalidade em lista. Então, acho que ele mostrou muito bem como essa utilização aí do doador em parada cardíaca, as modificações técnicas aí com o uso de trombolítico para diminuir complicações biliares. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que outro aspecto importante que a gente vai ter que ver como comunidade transplantadora é o custo, né? Então, acho que a gente vai ter que ver que o Rodrigo mencionou que você fazer a retirada desses órgãos e simplesmente colocar numa máquina de perfusão, eu acho que vai trazer barreiras financeiras muito grandes. A palestra do Marcelo, acho que ver essa jornada dele para chegar aos 3.000 transplantes e eu acho que o Marcelo foi um grande mentor aí na parte da minha formação e foi muito impactante. Acho que poder ver muitas das coisas que eu pude vivenciar durante os meus 4 anos em Toronto. Acho que o Marcelo hoje é o nosso nome mais impactante na área, é um grande pioneiro da perfusão ex vivo e acho que mostrou aí o caminho de você perfundir um órgão fora do corpo, no pulmão inicialmente, e depois isso se expandiu como a gente viu ali, para outros órgãos, fígado, rim e para o coração. E acho que esse aspecto de você fazer o transplante de forma semi-eletiva é fundamental. Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente poder trazer um interesse maior de jovens para seguirem essa especialidade do transplante. Eu acho que isso é muito importante. E o Marcelo pode mostrar que você pode estender o tempo de preservação a 10, 12, 20 horas, né, sem impactar o resultado clínico. Então, acho que isso hoje a gente nos Estados Unidos já usa isso clinicamente, né? E essa questão também de você ter hospitais de órgãos é uma realidade. Eu acho que isso daí, como o Marcelo mostrou, tem contribuído muito para aumentar o número de transplantes nos Estados Unidos. Então, acho que é muito interessante a gente ver hoje as contribuições do Marcelo que estão expandindo aí da área do transplante de pulmão e hoje elas chegam a impactar, como ele mostrou ali, essa questão do coração está sendo preservado aí em 10 graus e você poder aumentar o tempo de preservação. Mas eu acho que a contribuição maior do Marcelo aí realmente, talvez, é toda essa parte científica e preservação de órgãos, mas acho que uma questão ali que eu quero ressaltar, acho que o treinamento de cirurgiões, como o Dr. Camargo mencionou, né? Acho que todo esse cuidado e essa dedicação para você treinar cirurgiões do mundo, que depois retornam aos seus programas e se tornam lideranças locais, eu acho que talvez seja a contribuição mais impactante para o transplante mundial. E a última palestra do acadêmico Jorge Calil, então agradecer, foi um update muito interessante, né? E ele mostra ali que a gente hoje está um pouco mais próximo de atingir essa tolerância operacional, mas que ainda falta um caminho que espero que nos próximos anos a gente consiga chegar mais e mais próximo, que acho que é tão importante. Ali a gente vê o grau de complicações infecciosas que a gente tem em transplante. Acho que a gente conseguir diminuir a imunossupressão vai ser realmente impactante. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com vocês, pelo convite. É extremamente honroso para mim. Obrigado, Tiago, pelo comentário extremamente oportuno e sempre refletindo o entusiasmo que ele teve por transplante desde o início. O terceiro comentarista, para encerrar essas apresentações, é o nosso Walter Garcia. Ele é chefe da equipe de transplante renal da Santa Casa, que recentemente alcançou a cifra expressiva de 6.000 transplantes de rim adultos e pediátricos. Ele é doutor em nefrologia pela USP e atualmente membro do Conselho Consultivo da BTO, da qual ele foi presidente. A palavra é sua, meu caro Walter. Está sem som, Walter. Desculpa. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite do Camargo, da presidente Eliette, e fico muito honrado em participar desse evento muito importante. E olha, essas últimas 4 apresentações foram muito boas, excelentes.
Realmente, para mim, que faço um rim, mas faço toda a parte geral de transplante, foi um aprendizado. O Leonardo, acho que é um caminho sem volta, Leonardo, e tu entraste na história com este caminho. Me parece que tu colocaste muito bem que ele é um substituto para algumas situações em que vai faltar órgãos. E talvez ele possa também ser um substituto para algumas situações hipersensibilizados, para pacientes que recidivam duas, três vezes uma GESF, uma outra doença destas, poderia ser uma alternativa. Vamos ver como é que vão começar os estudos clínicos, se serão com esses pacientes, com os idosos que vão morrer antes de receber o transplante. Mas meus parabéns e realmente é uma situação extraordinária que tu participaste. Os outros três palestras excepcionais, eu já, algumas saem do meu conhecimento, mas eu vou discutir rapidamente essa situação desses três assuntos no Brasil. Eh, o doador em morte circulatória, por que nós não usamos no Brasil? Nesse momento, por um motivo muito simples. Sem dúvida nenhuma, o doador em morte circulatória entrou. Já em 2022, foi responsável por 23% dos doadores no mundo. Isso dá quase 10 mil doadores em morte circulatória já. Quatro países, já foi citado, Estados Unidos, primeiro lugar a Espanha, depois Estados Unidos, Bélgica e Holanda são os que utilizam mais do que 10 doadores por milhão de população em morte circulatória. Outros países, a Alemanha não usa, é proibido, alguns usam, a Itália usa pouco, mas sem dúvida nenhuma, e foi colocado que os Estados Unidos liderou isto, é a morte controlada. Não tem como se manter um programa com morte não controlada. Na América Latina, só a Argentina começou agora em 2022 e com 4 casos com morte controlada. Nós não iniciamos no Brasil por um motivo. Ele retornou o doador em morte circulatória a partir de 95, no Congresso de Maastricht, e com toda a sistematização e as classificações, e daí para cima foi subindo até 2000, muito lentamente, de 2000 para 2025 explodiu. Mas explodiu por um motivo. Nós temos uma crescente demanda por transplante, e temos, na maioria destes países, uma diminuição da taxa de morte encefálica. Nós tínhamos 60 por milhão na Espanha, isso baixou em 10 anos para 48. A Inglaterra, de 35, está em 28, 30 mortes encefálicas por milhão. A Suécia também não passa de 25 a 30 mortes encefálicas, o que é absolutamente insuficiente para manter programa de transplante. Nós, no Brasil, quando voltamos à Espanha, a gente trabalhava com 60 doadores por milhão. Aí, 10 anos depois, foi para 70. 2018, a gente achou que era 80. 2022 era 100, e agora nós estamos com 110, aí a nossa estimativa de morte encefálica, que é o dobro de qualquer país desenvolvido do mundo. Então, neste momento, e a gente não sabe explicar bem por quê, não é por trauma craniano, trauma é 30%, talvez é porque os AVCs em maior número e em menor qualidade de tratamento, é uma das explicações, mas nós temos, lamentavelmente, muita morte encefálica. E esse número elevado faz com que a gente vá devagar na morte circulatória, que tem alguns aspectos éticos, não muito importantes, mas assim legais, temos que modificar a legislação, e principalmente econômicos. Então, esse é o motivo, não e vai entrar, não tem como não entrar. Só que neste momento a gente tem muita morte encefálica. Em relação ao transplante de pulmão, esse número extraordinário, 3 mil, o Canadá é, sem dúvida nenhuma, eu não tenho, talvez você pudesse me responder, mas é o país que mais faz transplantes de pulmão por milhão de população do mundo. Eu imagino que a gente trabalha com 8 necessidade e o Canadá já está fazendo 10, que possivelmente todos os pacientes que precisem de transplante de pulmão no Canadá estão recebendo de forma relativamente rápida. Porque se nenhum outro país faz 8, 9 transplantes, e o Canadá faz mais do que 10 alguma coisa.
Então, isso e realmente é muito importante. E trazendo isto para o Brasil, desde o transplante pioneiro do Camargo em 89 na Santa Casa, nós temos, pelo registro, em torno de 1.650 transplantes de pulmão. Nos últimos 10 anos, nós fizemos 910, 915 transplantes, o que dá 90 por ano, o que dá 0,5 por milhão de população. Para 20 doadores por milhão, um aproveitamento, então, de 2, 3%. Muito baixo. O que está acontecendo com o transplante de pulmão no Brasil? Temos 2 equipes muito fortes, uma em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul, e mais 5 equipes menores para um país com 200 milhões de habitantes e 8 milhões de quilômetros quadrados. Agora, talvez com esse tempo de isquemia mais prolongado, isso vai facilitar muito, porque não se podia, tá? A mais de uma hora e meia de avião. Nós, no Brasil, só vamos aumentar o transplante de pulmão se aumentarmos o número de equipes e a distribuição dessas equipes. Talvez uma equipe para 7 a 8 milhões, talvez 30 equipes no Brasil, em pelo menos todas as regiões e 10, 12 estados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aumentar o aproveitamento dos órgãos. Nós não podemos, 2, 3% dos doadores usar o pulmão. Temos que passar para 10%, 7%. Nós temos um planejamento para todo o transplante no Brasil, e aí entra o pulmão também, em que a gente quer passar do 0,5 por milhão em 2028, que eram 6 anos que a gente fez o cálculo, para chegar a 2 transplantes por milhão, que é muito baixo, mas já é um aumento de 4 vezes em 4 anos. Mas só vamos conseguir se nós tivermos mais equipes, aproveitarmos um pouco melhor os órgãos e, que é mais importante, em 2023, que se fez 78 transplantes, entraram em lista no Brasil 127 pacientes em lista de espera. Você imagina que se trabalharia com 1.300 a 1.600 que precisariam por ano. Então, Professor o Walter, nós temos acesso que é terminar, fundamental. por favor. Muito bem. E o acesso é fundamental. Esses são os pontos: aumentar o número de equipes, aumentar a utilização, aumentar o acesso. E o Kalila apresentou os dados muito importantes, muito bons, e a gente precisa realmente. No Brasil, o que aconteceu com a imunossupressão é que nesses últimos 10 anos o valor caiu 70%. Hoje, sai por 200 a 400 reais se paga a imunossupressão mensal do paciente. Isso é muito bom. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado, Walter. O Walter, no nosso meio, é uma figura vinculada a transplante desde sempre. E todo o entusiasmo que ele dedicou à sua vida em prol do transplante. Ele nunca se contentou em restringir o seu entusiasmo aos limites do Rio Grande do Sul. Levou o entusiasmo e as estratégias para desenvolver transplante no Norte e no Nordeste. Eu tenho certeza que o Brasil sempre vai agradecer ao Walter por ter feito do transplante a maior paixão da sua vida. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado a todos os convidados que participaram brilhantemente desse evento. E agradeço à presidência pela oportunidade de organizar esse simpósio. Boa noite a todos. Eu estou me sentindo muito orgulhoso de ter participado dessa sessão. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes pela participação dos acadêmicos e pela brilhante sessão organizada pelo acadêmico Camargo. Camargo, eu te agradeço muito, aprendi muito. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Tiago, adeus. Um abraço, professor. Boa noite. Boa noite.